Fala galera, que mais uma vez o Wilker Costa com vocês, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E o assunto de hoje é um assunto bem light, bem simples e bem fácil, principalmente para quem está iniciando no PHP, que é justamente a questão de trabalharmos com datas e utilizar a função date principalmente, ok? Muitas pessoas, quando estão iniciando, elas se deparam com essa função e muitas vezes elas ficam com dúvidas em relação à sua utilização. Hoje eu pretendo abordar de forma teórica e prática também essa função para que você saia daqui sem nenhum tipo de dúvida e que já possa colocar em prática a sua utilização, tá bom? Mas antes, eu gostaria de te pedir, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, que você se inscreva aí para não perder as próximas atualizações e, se possível, ative as notificações lá no sininho para que você possa ser notificado pelo Google aí de forma imediata toda vida que eu colocar um novo vídeo aí no canal, tá bom? Outra coisa importante é você dar o seu like, caso você tenha gostado. Também, caso você não tenha gostado, dá o dislike aí, porque de fato isso serve como uma crítica construtiva para que eu possa sempre estar melhorando para vocês, tá bom? Outra coisa importante também, que deve ser falado, é que você, caso se interesse, né, você pode compartilhar o vídeo aí com a sua audiência para que esse também possa ajudar diversas outras pessoas, ok? Dito isso, vamos ao nosso objetivo, que é aprender a utilizar a função date, tá bom? Eu criei um artigo no meu blog que vai servir como base para criar essa aula aqui para vocês. Vocês podem estar conferindo aí de forma exclusiva lá, basta estar acessando, eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? E aqui eu tenho um passo a passo que eu falo e que pretendo utilizá-lo como base aqui para gravar esse vídeo, tá bom? Bom, no PHP, uma das coisas que eu mais gosto no PHP é essa facilidade, ou seja, ele fornece diversas funções nativas que agilizam a nossa vida como programador, certo? Eu já tive contato com algumas linguagens de programação que não me traziam essa praticidade no que tange o trabalho com datas, ou seja, me deixava engessado e muitas vezes não tinha como ou para onde correr em relação a trabalhar com um sistema mais robusto e que envolvesse a utilização das datas. No PHP não, isso aí já deixa de existir. Por quê? Porque ele traz não só a função date, mas diversas outras funções que eu pretendo apresentar para vocês em algumas aulas futuras, que facilitam o trabalho com as datas. E a função date é a mais básica, né, a mais simples e que traz esse processo para ti, né, essa facilidade. Então a gente vai ver hoje como utilizar a função date. Eu deixei aqui dois links abertos, tá? Ó, duas páginas, que são do manual do PHP. Um diz respeito ao date, que é justamente a função nativa que a gente vai trabalhar. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar recorrendo a essa página aqui. Vou deixar o link na descrição também para te ajudar. E a outra do mktime, que eu pretendo falar um pouco mais na frente acerca dessa função, mas eu já adianto aqui para vocês poderem acessar o manual e assim tirar as suas possíveis dúvidas, ok? Na verdade, qualquer função, qualquer problema que você venha a ter em relação ao PHP, você pode estar consultando o manual porque é de extrema importância, tá? E lá sempre vai estar correto. Pronto, eu estou aqui com o localhost aberto, estou com o meu servidor local aberto e estou com o meu Sublime Text também. O primeiro passo é a gente mostrar como utilizar a função date, tá bom? Vou dar um eco aqui na função date. Ela exige obrigatoriamente argumentos, parâmetros que a gente tem que passar para poder renderizar alguma coisa na nossa tela. Nesse nosso caso aqui, eu vou colocar já para vocês poderem ver. Vou colocar um D minúsculo, que representa o dia atual, ou seja, o dia que eu estou gravando essa aula, barra M minúsculo representa um mês, isso de forma numérica, tanto o dia como o mês, tá bom? Representa um mês atual de gravação dessa aula. E um Y maiúsculo representa o ano numérico de forma a apresentar os 4 dígitos do ano, certo? Então, o Y maiúsculo representa os 4 dígitos do ano de forma numérica, o ano atual de gravação dessa aula. Vou dar um Ctrl S para salvar, F5 para atualizar e ele renderiza na tela para mim a data atual, 15/2/2017. Wilker, tem alguma diferença se eu colocar maiúsculo e minúscula? Tem. Por exemplo, o Y minúsculo, ele traz o ano atual, mas somente 2 dígitos. Então, se eu der um Ctrl S e F5, ó, ele vai trazer os dois dígitos referentes ao ano atual. Tá bom? E o M, se eu colocar maiúsculo, Ctrl S, ele vai trazer o ano de forma textual para mim, que é fevereiro. Ok? E assim vai mudando. Cabendo a você memorizar os parâmetros mais essenciais para o seu trabalho. Wilker, tem muitos parâmetros?
Tem. Se você conferir o manual aqui do PHP, nós temos uma tabela completa com todos os parâmetros que você pode estar utilizando aí em prol do seu sistema, do seu trabalho com o PHP, tá ok? Mas aqui no meu artigo eu tenho os principais, tá bom? Ó, D minúsculo é o dia do mês com 2 dígitos, D maiúsculo, M minúsculo, M maiúsculo, o Y maiúsculo, minúsculo, o H maiúsculo, minúsculo. Então, eu trago os mais importantes, aqueles que eu utilizo com mais frequência e que podem ser fáceis de memorizar da sua parte para que você não precise toda a vida ir lá no manual e consultar quais os parâmetros que você deve estar utilizando, tá bom? Esses são fáceis de decorar, de aprender realmente, para que você possa estar utilizando no seu projeto, beleza? Agora eu quero te mostrar alguns exemplos da função date, ok? Ó, nós temos aqui no artigo o exemplo que eu acabei de mostrar, que é imprimir a data atual, né? 15/2/2017. Esse segundo exemplo aqui é para imprimir a hora atual, a hora, os minutos e os segundos. Como é que a gente faz isso? Eu vou colocar isso tudo de forma conjunta, tá? Vou dar só um espaço aqui, H maiúsculo de hora, I de minutos e S de segundos, certo? Vou dar um Ctrl S aí, F5, que ele me traz o horário atual de gravação dessa aula, 19 horas, 47 minutos e 55 segundos. Se eu apertar F5, ele sempre vai atualizar aí, ó, os segundos, tá bom? Então, esse é mais um exemplo de utilização da função date. Aqui, ó, ele me traz mais um exemplo, só que dessa vez é a união. Eu coloco tanto a data como o horário e vocês vão poder ver em tempo real o que eu acabei de fazer aqui, né? Coloquei os dois em conjunto, tá bom? Outra função importante do PHP é a função time. Wilco, tu não falou que ia falar só sobre a date, certo? Só que a time, a mktime e strtime, né? Que é justamente essa outra função aqui, ó, strtime, são três funções bem interessantes que trabalham em conjunto com date. Então, eu achei interessante nesse artigo e também nessa aula falar sobre as mesmas. A função time, o objetivo dela é retornar um valor chamado em Unix, tá vendo? Ó, timestamp, que é justamente o número de segundos que se passaram desde 1970 até a data atual. Se você colocar aí no Google o que é o timestamp, ele vai te falar, é a data, né, o valor em segundos desde o dia 1º de janeiro de 1970. Então, tu vai ter o número aí aproximadamente de 11 algarismos que representam os segundos, né, somados desde esta data até o dia de hoje. Mas, Wilk, para que isso serve? O timestamp serve justamente para calcularmos datas mais antigas. Caso a gente queira saber uma diferença de datas, a gente utiliza o timestamp como base para sabermos e fazermos esse cálculo aí propriamente dito, tá bom? Como é que eu faço para imprimir o timestamp? Eu vou aqui, ó, vou dar uma quebra de linha aqui. Não, vamos apagar, né? Vamos apagar, fica melhor. Vamos lá. Vou dar um echo, time, ponto e vírgula. Vamos aqui, ó. E ele me traz uns algarismos que representam a quantidade em segundos desde o dia 1º de janeiro de 1970 até a data atual, que é 15/2/2017. Se eu der F5, ele vai aumentando, ó, porque vai contabilizando os segundos, tá ok? Então, esse timestamp é interessante justamente para calcular datas mais antigas. E aqui entra o que eu gosto de chamar de uma outra função nativa muito importante, que é a mktime. Essa função ela tem o objetivo de retornar o timestamp de uma data específica, certo? Ó, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Ordem dos argumentos do mktime. Hora, minuto, segundo, mês, dia e ano. Essa função ela é interessante para quando a gente quer, por exemplo, pegar uma data mais antiga e saber o timestamp até o dia daquela data. Digamos, eu quero saber a data, o meu timestamp do dia 25/7/1990. Ele vai calcular para mim do dia 1º de janeiro de 1970 até o dia 25/7/1990 e vai trazer o timestamp para mim. Sendo que o mktime ele recebe como argumentos. Primeiro parâmetro é a hora, depois o minuto, depois o segundo, certo? Depois o mês, o dia e o ano, certo? E depois, ó, você vai dar um echo date com a data atual e trazer o timestamp de mktime, né? E aí ele vai te retornar justamente o timestamp daquela data que você forneceu. Tranquilo? Então, pessoal, vamos mostrar um exemplo do mktime para que vocês possam entender melhor, né? Então, vamos lá. Eu vou, em vez de imprimir o time, que é o timestamp do dia atual
até né, desde o dia 1º de janeiro de 1970 até a data atual, vamos pegar a data do meu aniversário e saber, de fato, o timestamp do dia 1º de 1970 até a data do meu aniversário, tá? Então, vamos lá. Echo mktime, certo? Primeiro argumento de respeito à hora, eu vou colocar as 20 horas, depois os minutos, 00, vamos colocar 0,5. Segundos, 14 segundos, certo? O terceiro argumento, aliás, o quarto argumento de respeito ao mês, tá bom? O mês é o mês 7, certo? Depois é o dia, 25, e por último, o ano, 1990, ponto e vírgula, vamos lá, F5, e ele trouxe aí, ó, o timestamp justamente da data do meu aniversário, né? Do dia 1º de janeiro de 1970 até a data do meu aniversário. Então, com esse exemplo, eu deixo bem claro a importância do mktime. Ele nos retorna justamente o timestamp de uma data específica, tá? E vai existir casos, acreditem em mim, vai existir casos que você vai precisar utilizar esta função nativa. Por mais, sem importância que ela pareça ser, ela tem uma importância, e isso vai se mostrar quando você estiver realmente programando um sistema mais complexo que envolva o trabalho com datas, tá bom? Beleza, função str2time. Essa função é outra função que eu utilizo com bastante frequência e também em conjunto com a função date, tá? Aqui diz, ó, essa função recebe como parâmetro um string de formato de data em inglês e tenta analisar esse formato. Basicamente, o que é que eu utilizo de forma prática no meu dia a dia? Eu utilizo essa função para, por exemplo, pegar uma data X, acrescentar X dias, ou X anos, ou X meses. Ou seja, digamos, eu tenho uma data X e quero acrescentar 3 meses a essa data e prever o futuro, digamos assim, né? Saber exatamente qual o valor numérico daquela data daqui a 3 meses, né? Em alguns sistemas que eu trabalho, que eu já criei nos meus projetos, eu utilizei bastante essa função nativa para fazer justamente o seguinte: eu quero que determinada função dentro do meu sistema seja liberada daqui a 3 meses. E aí eu faço o cálculo interno utilizando o str2time, justamente com a função date, e a partir de alguns gatilhos que os próprios usuários ativam quando entram no sistema, essa data entra em vigor, esse sistema entra em vigor, ou seja, daqui a 3 meses ele autoriza esse gatilho, essa ação, e o meu sistema trabalha de forma automática para mim. Então, vai existir casos que vai ser bem útil para ti essas 3 funções, a date, a mktime e a str2time, além da time também, tranquilo? Nesse nosso exemplo aqui, ó, eu acrescentei mais um mês à data atual, certo? Então, eu quero saber qual é o próximo mês. Eu estou em fevereiro. Qual é o próximo mês? Aí eu acrescento mais um mês para me saber, certo? Vamos fazer esse exemplo aí para a gente poder fechar aí o nosso tutorial, tá bom? Como foi que eu fiz aí? Ó, eu coloquei echo. O próximo mês é... Aí eu dou um espaço aqui, concateno, tá? E eu coloco o date. Coloco o mês aqui, tá? Vírgula, str2time, certo? Da forma que eu fiz aí. Coloco aqui mais um mês, né, no caso. Vamos lá, ponto e vírgula, F5, e o próximo mês é no caso é março, tá? Se eu quiser saber daqui a 10 meses, eu coloco mais 10, F5, dezembro, certo? Então, é bem simples, né? Se eu quiser saber daqui a 10 dias, vamos colocar aqui days, né? E aqui vamos trocar pelo dias. F5. Próximo mês é 25. Posso colocar dias futuros. Dias futuros, 25. Eu acrescentei ao dia de hoje, que é 15, mais 10 dias. No caso, somado ficam 25. Se eu quiser colocar anos, eu coloco aqui, ó. Years, tá? Mais 10 anos. Então, daqui a 15 anos, né? Estamos em 2017. Mais 10 anos aí é o dia, na verdade é o ano. Vamos colocar aqui o ano atual. F5, 2027. Estamos em 2017, mais 10 anos, 2027, tá bom? Então, essa é uma das formas de utilizar a str2time, tá? Existem outras formas que você pode estar consultando o manual também, e essa é apenas uma base para que você possa trabalhar com essas funções.
e assim utilizar-se da sua criatividade como programador, da sua lógica principalmente de utilização dessas funções, para que você possa estabelecer um trabalho bem feito, né? E também ter uma facilidade a mais no que tange a sua programação. Lembrando que em algumas outras linguagens você não vai ter essa facilidade, essa flexibilidade de trabalhar com datas. O PHP fornece essa flexibilidade e ajuda bastante a vida de todos os programadores que nele estão trabalhando e que de fato precisam desta flexibilidade para agilizar as suas vidas e ter uma produtividade muito maior, tá bom? Essa aula vai ficando por aqui, é uma aula bem simples, bem básica mesmo, somente para aquelas pessoas que estão iniciando agora nessa linguagem, e espero eu que tenha ajudado de algum modo, né, passando esse embasamento teórico e também prático acerca da função date. E outra ponto importante que eu gostaria de falar para vocês é, caso vocês estejam interessados, tem aí um treinamento no mercado do meu amigo Boniek Lacerda, que é um cara que manja muito sobre PHP, que esse treinamento visa ajudar você, iniciante, né? Ele literalmente pega na tua mão do nível mais básico e te leva para um nível bem avançado em PHP, para que você saia de lá programando, criando sites, criando sistemas que de fato agreguem valor no mercado e que você possa se tornar um excelente profissional, certo? O nome do curso, do treinamento é PHP do Zero ao Profissional, do Boniek Lacerda. Você pode estar conferindo aí na íntegra, aqui no meu blog tem um artigo falando sobre o mesmo, vou deixar o link também na descrição para que você possa conhecer esse treinamento. Isso serve basicamente para você que está querendo se aprofundar, que está querendo se profissionalizar na linguagem e deseja ter um passo a passo mais teórico, mais técnico, para que você possa realmente se profissionalizar, tá bom? Se você gostou do vídeo, novamente, deixa o like aí, compartilhe com a tua audiência, com os teus amigos, com os teus familiares, porque isso vai me ajudar bastante, certo? Caso não tenha se inscrito aí, se inscreva no canal e não perca as próximas atualizações. Estou bolando aí um curso excepcional, básico ao avançado também, de PHP para minha audiência. Então, se você não se inscreveu aí no canal, se inscreve para não perder isso e ficar para trás no mercado, tá bom? Deixo aqui um forte abraço, sucesso e até a próxima. Custo-benefício, um curso muito barato pelo que ele entrega durante todos os módulos que vem dentro do próprio curso, tá? Ao todo são 12 módulos aí, que constituem mais de 230 aulas, totalmente focado no PHP. O próprio título já diz, PHP do zero ao profissional. Então, se você está se perguntando, cara, eu não sei programar ainda, não tenho a mínima ideia de como adentrar no mundo do PHP, você não precisa se preocupar.